Estamos de volta com Quebrando a Banca e o assunto de hoje é gravidez na adolescência. E aqui no estúdio eu estou com o João, a Sanlai e o Arthur. Arthur, uma pergunta. Depois da gravidez, a menina e o menino normalmente continuam juntos? É uma pergunta difícil de responder, até porque vai depender muito do apoio familiar que esses dois vão ter. A gente entende que tanto o garoto quanto essa garota, eles estão iniciando a vida de forma precoce. E o suporte familiar é essencial, principalmente para os problemas que vão surgir logo ali na frente, seja na gestação, seja após o nascimento. E o apoio, o suporte familiar, nesse caso, ele é importantíssimo para determinar se esses dois vão ficar juntos ou não. Entendi. E no seu caso, João, você e a mãe do bebê continuaram juntos na gravidez? Nós éramos muito jovens, assim, inconsequentes, né? Acho que nós tínhamos 2 meses de namoro quando ela engravidou, 2, 3 meses. E assim, você nem sabe se você realmente gosta da pessoa, se quer ficar com aquela pessoa. Você dá algum tipo de pensão para a criança? Com o Bernardo fica tudo ao meu cargo, né? Eu que assumo as despesas dele, escola, convênio médico, alimentação. Entendi. E Arthur, caso ele não arcasse com essas despesas, que tipo de consequência ele teria? Quando o pai se mostra totalmente ausente, aí a legislação existe para se fazer cumprir o papel dele, nem que seja No financeiro, mínimo, né? mas a ausência afetiva tem um impacto infinitamente maior. Mas infelizmente não é sempre, né, que isso acontece. Não são todos os jovens que têm Com essa certeza. consciência de querer estar presente na vida do filho, ou enfim. Nós fomos conhecer a história da Gisele. Ela foi mãe aos 15 anos e tem uma história bem diferente para contar. Sem muitos rodeios, né? Eu fiquei grávida eu tinha 15 anos e eu cresci sem muita frescura, com o joelho ralado. E na minha cabeça, eu achava assim que eu ia entregar minha virgindade depois dos meus 18 anos com um príncipe encantado, essa insistência de namorar o Leandro, de não, que é uma pessoa bacana. Então, numa dessas ficadas, ele acabou encostando o pênis perto da minha calcinha, não vou conseguir falar detalhes. E passou um tempo, a minha mãe começou a perceber que o meu seio estava maior, que eu estava com o quadril maior. Essa médica, ela cuida de mim desde que eu tinha 9 anos, porque quando eu tinha 9 anos eu tive uma complicação na minha genitália, que a minha vagina era assim. Então essa médica fez um corte quando eu tinha 9 anos, e ele me levou nessa médica, que olhou e falou, olha, o ímã dela tá aqui. Então, assim, a médica sabia muito bem do que ela estava falando. Porque surgiu, né? Não, o que você fez? O que você fez? Eu não tive relação sexual para ficar grávida. Então, chamamos o meu namorado para falar que eu estava grávida. De imediato, ele falou, não é meu. Eu não fiz nada com ela. Eu fui pra cima. Como assim? Você acha que eu deixei alguém encostar em mim? Nem você eu deixei encostar em mim. Eu tive uma depressão muito forte, porque eu não aceitava que eu estava grávida. E aí, cheguei no dia para ganhar, ela falou, e aí, você já escolheu o nome do seu bebê? Aí eu, não. Quando ela trouxe esse bebê na minha direção, eu me assustei muito. Trouxe assim, eu falei, não encosta em mim. Aí uma delas trouxe o bebê pra eu amamentar. E aí, não sabia nem segurar. Imagina, tudo pequenininho, molinho, né? Que eu coloquei o André no peito pra ele mamar, que ele começou a mamar, o mundo transformou, desculparam. Mas o mundo transformou. Porque ele dependia de mim. Ele só dependia de mim. Porque o pai dele disse que não era dele. Ali foi uma ação de Deus que eu falo, uma transformação divina. Porque ele mamou, e aí eu comecei a olhar pra ele e dizer, olha, vou tentar ser a melhor mãe que eu puder pra você. Algum de vocês já conheceu alguma história como essa? Desse jeito assim é complicado, mas o que ela falou no final ali é bem verdade mesmo. Quando você pega seu filho no colo assim, que você olha, é difícil de falar até. É Eu, complicado. eu particularmente nunca tinha ouvido falar de algo parecido. Eu já ouvi situações assim, com finais felizes e com finais nem tão felizes assim. Como sempre acontece, na grande maioria das vezes, o garoto não assume, a família se choca, ela sai da escola e muda tudo. E de fato muda, né? E aí, mas
ela conseguiu superar esse processo. Isso é muito bom de ver, é bacana. Acaba sendo um momento importante para quem vai ser pai ou mãe, mas também é um momento chocante para os seus pais, né? Então, é uma Exatamente. prova e tanto. Que nem fala, nossa, meu bebê vai ter um bebê, e agora? Muitos É. deles Mas nem devem também, estar a preparados. depender da reação dos pais, eu acho que isso influi muito em como você vai levar a sua gravidez, como vai ser quando seu filho nascer. Porque, por exemplo, se foi no caso dele, que os pais deles ainda chegaram, conversaram e tal, eu acho que você fica um pouco mais tranquilo. Agora, se foi que nem a minha mãe, que ela já chegou falando um monte, aí vem meu pai, é culpa sua, não sei o que, já começa com briga, você já fica, que bosta que eu fiz. Mas não foi porque meus pais me apoiaram que eu não pensei que eu fiz uma Não, puta de mas é uma merda. assim, eu acho que já Mas, dá uma aliviada com sim, com relação, assim, a certeza. todo o problema, toda a situação, Sim. né? E, Arthur, na sua opinião, qual é a melhor forma e a melhor hora de anunciar a gravidez para o pai ou para a mãe, em caso de uma gravidez na adolescência? Eu acredito que a melhor forma seja a forma sincera, honesta e clara do que aconteceu, sem rodeios, né? E a melhor hora é exatamente no momento da suspeita do atraso da menstruação, no atraso do ciclo menstrual, porque acaba, é, por mais que a gravidez não avance os 3 meses, que pode vir a acontecer também, é, pelo menos você mostra esse grau de cumplicidade que a gente está falando, esse grau de confiança, né? Então, eu acredito que seja esse o caminho. Eu acho também que se você avisa antes, quando tá ainda na suspeita, né, não gera aquele susto na hora que você Sim, conta sim. pros pais. Sim. E fora nem contar histórias fantásticas e fabulosas, né? Você tem que ser sincero. Pô, todo mundo sabe o que você fez para chegar nesse ponto, né? Não Sem precisa, rodeios. não precisa esconder de ninguém, né? Você de alguma forma, já chegou a se culpar? Com certeza, né? Tantos meios de você se prevenir hoje em dia. Você acabou engravidando, né, a, a menina e tal. Mas aí, na hora, você não pensa, você não lembra. Não. Isso aí. Não, fora que acho que você nunca imagina que uma coisa dessa vai acontecer com Exatamente, você. é. Você vê tudo acontecendo com todo mundo, você fala, comigo não vai acontecer. Nada que acontece. Até- E aí? E, Arthur, deixa um pouco mais claro, porque mesmo usando anticoncepcional, ainda devemos ter que usar camisinha. Porque a questão não é só a gravidez. Tem a DST, você tem a própria AIDS, você tem agora o novo fenômeno do Zika vírus, né? Que ainda não se consegue comprovar ou constatar se de fato ele é transmitido de forma via relação sexual ou não. E o método, a pílula, ela te dá 99% de possibilidade de E aí eu fui coibir o a gravidez. 1%. E a camisinha te dá também cerca de 99%. Então, quando você junta 99 mais 99, você tem 198, né? Então era As pra chances ser só vão mesmo. até 100. Então, é. E aí acontece em alguns casos, né? Mas são, são raras as exceções, né? E, Arthur, segundo os programas de apoio, você realmente acha que apoia, que dá algum auxílio aos jovens que estão em situação de gravidez? Sim, sim. Tem programas muito sérios que trabalham desde o pré-natal até o suporte pós-parto no caso da mãe. E, e esses programas, seja em UBSs, em outras instituições, eles são programas seríssimos, eles têm os resultados bem efetivos mesmo em relação a essa questão da prevenção para que não ocorra novamente, ou para que já que ocorreu, não ocorreu o abandono daquela criança. Então, funciona assim. Muitas vezes os jovens não têm apoio na própria casa, ou mesmo se tiver, sempre bom, né? Ter um pouco mais. No nosso estado, né, de São Paulo, eh, a rede pública ela só consegue cobrir 4 a cada 10 cada pré-natais, né? Então você tem uma defasagem muito grande. E quando a adolescente chega grávida, ela precisa de um suporte psicológico muito maior, até às vezes, do que uma mãe adulta. E esses grupos eles costumam dar esse apoio para elas. A maioria das adolescentes elas acabam rejeitando esse tipo de Uhum. apoio, exatamente por não se enxergarem grávidas. Uhum. Sim. Então acaba, Nossa, acaba eles amam, Comecei o meu acontecendo esse pré-natal problema. com 6 meses, praticamente. Tipo, oi comigo? É, Não, não, tô. impossível. Não, tá errado. Neguem até o final, normalmente. E, Arthur, você tem alguma dica para algum jovem que possa estar assistindo, que esteja passando por alguma situação de gravidez? Que essa criança ela tenha
uma figura afetiva que de fato esteja presente na vida dela, independente da questão do aparato legal, independente do suporte que a vara da infância, que outros órgãos dão. É importante que esse pai e essa mãe eles estejam plenos ali, de que ali, daquele momento para frente, vai ter uma vida que vai depender dela e vai crescer olhando para ela como espelho e como alguém que um dia eles vão querer ser igual. Então, acho que isso é importante. Eu costumo dizer que o pai, ele não tem o mesmo papel que a mãe, mas é tão importante quanto. Com certeza. Sem dúvidas. E uma coisa que é importante frisar também é que a vida de quem vai ser pai, vai ser mãe aí, não acabou. Que não Claro. precisa gerar Forma toda essa alguma. preocupação na cabeça, porque depois que você tem um filho, a sua vida continua, vai da sua força de vontade. Então, esse foi o Quebrando a Banca de hoje. E o assunto discutido foi gravidez na adolescência. Muito obrigada pela participação de vocês. O nosso programa está chegando ao fim. E na próxima semana nós vamos trazer para a nossa roda algumas questões sobre o universo LGBT. Não se esqueça, o nosso encontro está marcado para a próxima terça, às 10 da noite, aqui na MTV. Eu sou a Tatiane Rodrigues e o Quebrando a Banca fica por aqui. Tchau e até a próxima. Baguncei a divisão. Baguncei a divisão. Esparramei, peguei sua opinião, 1, 2, pisei. Se der palpitação, não dá nada, conta até 3. Me grita dela, caia, cala que samba no beat. Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo senta. Depois que ela me tocar, não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Já que é pra tombar,